Fala galera! E aí? Último capítulo. Aleluia, terminamos! É isso aí, galera. Estação do ano, né? Estações do ano, né? Vamos. As 4 estações do ano, como todos nós a conhecemos, é verão, outono, primavera e inverno. Como ocorrem essas estações do ano? Primeiro, né? Você que já está agora no nível de ciência um pouco mais alto, já sabe que nosso planeta tem um sistema de rotação e translação. É justamente esse movimento de rotação e translação elipsal, não circular, né? Não é como um círculo perfeito, mas de forma elíptica, né? Faz com que o planeta Terra se mova numa posição planetária num sentido onde a órbita dele se afasta do Sol e se aproxima do Sol. Não apenas isso, mas o eixo de gravitação da Terra, como ele tem uma leve inclinação, faz com que determinados países do ano estejam mais próximos do Sol e outros mais longe do Sol. Não apenas longe, mas sim a radiação ultravioleta que chega na Terra faz com que ela se torne menor ou maior. Isso causa para nós as estações do ano. Com a modificação deste eixo, velocidade de translação, a capacidade que o Sol tem de emitir essa radiação solar e a nossa posição planetária estar perfeitamente indicada como o terceiro planeta do Sistema Solar, nós temos como principal eixo essas 4 estações do ano. Ficou ligado? Dá uma olhada nesse slide aí. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre solstício de verão, né? Durante o século, no livrinho de vocês, página 261, durante o solstício há um incêndio de luz solar diferente em 2 hemisférios. No hemisfério, o dia é mais longo e a noite mais curta, enquanto o outro ocorre o contrário. Na época do solstício de verão, a incidência de luz solar sobre a superfície terrestre é mais intensa do que o solstício de inverno. Ou seja, temos ainda uma relação sobre o fenômeno planetário, a radiação luminosa que entra, a posição do planeta que nos causa dias mais longos ou noites mais longas, né, nos 2 tipos de solstício. Então, fica ligado aí que a gente vai ver ainda nesse capítulo. Bora lá ver a correção? Página 263, né, atividades, tá? Eu vou colocar os slides para vocês aí. Aqui diz o seguinte, na número 1, tá? Observe as imagens da Terra obtidas por um satélite artificial. Né? Tá lá, bonitinho. Marque com X a imagem que representa o equinócio, né? Bom, galera, a letra B. O equinócio é quando você está numa posição luminosa exatamente na metade ali da formação planetária, ou seja, quando toda a incidência de luz está sobre metade do planeta Terra, não apenas naquela curvatura que está a imagem do eixo de gravitação do planeta. Na número 2, nós temos, sobre a estação do ano, marque um X nas alternativas corretas. As estações do ano ocorrem de maneira oposta nos hemisférios sul e norte. Isso quer dizer que quando é verão no hemisfério sul, né, no hemisfério norte é inverno. Mole é por causa justamente desse eixo de inclinação que eu comentei com vocês, tá no slide anterior aí. Os equinócios marcam o outono, na segunda opção, outono e da primavera, né? Quando você vai começar o outono e quando você vai começar a primavera. Legal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é só essa daí no número 2, é o número 1 e o número 2. Vamos lá, bora lá ver o número 3? Na número 3, complete as frases a seguir de acordo com os seus conhecimentos sobre as estações do ano. Ok? Vamos lá. Algumas regiões do planeta apresentam estações do ano com características bem definidas. No verão, as temperaturas são mais elevadas e a duração dos dias é maior. É justamente aquele lance lá da inclinação planetária recebendo radiação luminosa. Fica ligado, tá? No início do outono, a duração dos dias e das noites é semelhante, tá? Ou seja, está lá bem no centro, né? Está recebendo a mesma luminosidade. Dos dois dias e das noites semelhantes. E durante essas estações do ano, as temperaturas ficam mais amenas. Ou seja, não está nem calor demais
e não está nem frio demais. Assim como na primavera. Primavera que no nosso caso ela é bem quente porque nós somos um país tropical, mas não significa dizer que a temperatura na primavera não seja menor do que a do verão, tá legal? No inverno, a duração dos dias é menor e as temperaturas ficam mais baixas. O dia você percebe que até escurece um pouco mais cedo e é frio mais cedo. A maior parte do território, letra B, tá galera? A maior parte do território do Brasil está no hemisfério sul. Portanto, o inverno começa no mês de junho e o verão começa no mês de dezembro. Né? Falta pouquinho para a gente começar aquele calorão. Né? Finalizamos aqui a página 263, galera. Então, entender o clima é importante apenas para colocar um casaco quando é frio ou colocar um shortinho para poder sair para andar de skate ou botar um biquíni para ir para a praia, pegar um sol? Com certeza não. Tá? Basicamente, a gente tem que entender, a gente tem uma ciência baseada na meteorologia para poder entender como são as condições atmosféricas daquele tempo em relação ao clima que a gente possui, por inúmeros motivos. Primeiro, as plantações são feitas, por exemplo, de acordo com a temperatura e o tipo de colheita que você vai fazer na situação da quantidade de calor emitido e da quantidade de umidade do ar que está sendo distribuído atmosfericamente. Então, por exemplo, uma outra coisa importante, temos que entender a meteorologia, a condição atmosférica, para saber quando vai chover, para que esses níveis de chuva aumentem os reservatórios de água ou aumentem os afluentes dos rios, dos lagos, para que nós possamos captar essa água feita lá no ciclo da água atmosfericamente, para a gente poder estar tratando essa água e estar utilizando ela para consumo, tanto para consumo próprio, como para consumo industrial, consumo agrícola. Isso é só alguns dos exemplos. Como também, por exemplo, você precisa entender a meteorologia e as condições atmosféricas no intuito de prevenir acidentes naturais, né? Como enchentes, tufões. Então, o que acontece? Entender a condição atmosférica, prever, né, o clima naquela região, você simplesmente consegue entender basicamente como funciona a meteorologia. A meteorologia nada mais é que é a ciência que estuda como o clima, as condições atmosféricas, vindo lá da nossa troposfera, que é a região onde acontece toda essa quantidade de eventos climáticos, ok? Fazendo com que você consiga prever esses eventos que eu conversei com você sobre agronomia, sobre defesa contra desastres naturais e etc. Então é importantíssimo você compreender que basicamente, né, o estudar a atmosfera terrestre, estudar as nossas condições de vida é importantíssimo para que nós próprios possamos, né, viver em harmonia com o nosso planeta. Bora lá ver como a gente estuda isso? Né? Vamos dar uma olhada qual a diferença entre tempo e clima. Dá uma olhada aí no próximo slide. Molinho a gente entender. Tempo caracteriza as condições da atmosfera específica, né, da troposfera, em determinado local. Como essas condições são bastante variáveis, o tempo pode ser muito instável, mudando em curto período de tempo. Agora, o clima é um conjunto de características atmosféricas em determinada região que são observados ao longo do período do tempo. Vou te dar um exemplo, né? O deserto. Você não vê gelo no deserto, né? Ele tem um clima sempre árido, ele tem sempre uma situação de muito calor, né? Devido à posição planetária e incidência solar nele. Ah, professor, mas tem inverno lá? Sim, tem um inverno lá, mas o inverno lá, a baixa temperatura é muito curta, não chega a ser muito grande durante o dia, sendo que é 0 graus negativos durante a noite, né? Porque a posição de não ter umidade, de sermos uma situação árida, né, fica bem frio durante a noite. O clima é um conjunto de características que eu vou botar para você. No Brasil existem vários tipos de clima. Na Santa Catarina, Florianópolis, por exemplo, pode-se encontrar no clima subtropical, que a temperatura média anual de cerca de 20 graus Celsius e chuvas são abundantes e bem distribuídas nos meses do ano.
Dá uma olhadinha aí, galera, na diferença entre clima e tempo. Como a gente determina esse clima e tempo? Existem alguns instrumentos, como barômetro, né, que mede a velocidade do vento, pluviômetro, que mede a quantidade de chuva por milímetros quadrados, né, do quanto ela ocupa. Dá uma olhadinha aí nesses tipos de instrumento e principalmente sobre as estações meteorológicas, locais onde você preserva e entende como vai funcionar, né, aquele tempo naquela região. As estações meteorológicas hoje em dia usam tecnologias tão avançadas que medem o tempo pela capacidade do movimento das nuvens e da massa de ar por satélite. Dá uma olhada nessas pequenas estações de meteorologia aí, galera. Deu para você compreender que a previsão do tempo não é exata, né? Então, por exemplo, a gente tem boletins diários de previsão do tempo para justamente saber se você deve levar um guarda-chuva para a rua ou deve usar uma roupa um pouco mais fresca. Mas, lembrando, a previsão do tempo ela é feita por várias estações meteorológicas e também você possui uma quantidade muito grande de satélites na atmosfera mostrando os índices de movimentos de massas de ar e dessas massas atmosféricas indo para lá e para cá, identificando para a gente qual é o possível dia, se vai chover ou vai fazer sol. Fica com essa imagem e bora lá ver os exercícios desse capítulo. Bora lá, galera, no número 1 da página 276, para terminar esse capítulo, Isadora pesquisa na internet a previsão do tempo para o final de semana, no município onde mora. Durante sua pesquisa, ela encontrou um climograma, o que é representação gráfica do clima em determinado local. Ok, vamos lá. Então, de acordo com o climograma dela, né, ele pergunta na letra A, em sua opinião, é possível obter informações procuradas por Isadora nesse gráfico? Bom, na realidade, o que acontece? Você tem informações do clima e do tempo ali, no caso ela mora em Dourados, né, no Mato Grosso do Sul, tá? Sim, você consegue realmente ter algum tipo de previsão, algum clima que pode acontecer ali no clima de Dourados. Na letra B dessa questão, marque com X nos meses que registram as menores temperaturas. Aí se você olhar no gráfico ali, os meses que fazem as menores temperaturas começam em junho e julho, que é o inverno do hemisfério sul, que a gente conhece. Tá? Analise, na letra C, analise o gráfico com atenção e coloque uma seta para cima nos meses que ocorrem menores precipitações e para baixo os menores precipitações e para cima aqueles que têm maiores precipitações durante o ano. Então, menores precipitações, menor quantidade de chuvas em julho e agosto, né? Em outubro e dezembro, maior quantidade de chuvas. O clima predominante de Dourados, no caso, é tropical, né? Bastante quente. Tá? Bom, com isso a gente finaliza a página 276. Vamos lá, galera, segue em frente aí, né? Leia as manchetes a seguir. Separe o cobertor, frente fria deve derrubar temperaturas em São Paulo. Com o avanço da frente fria, a chuva pode chegar em Londrina, né? Agora responda as questões abaixo. De acordo com as manchetes acima, como você estudou nesse capítulo, em que frente fria pode provocar um determinado local? Bom, a frente fria pode provocar queda da temperatura, umidade do ar, precipitação antes, né, ou depois da sua passagem, ou seja, pode chover antes da passagem ou depois da passagem, legal? Na letra B já é uma resposta pessoal, tá legal? Você pode ver aí o que você quiser colocar, mas eu vou dar uma interpretaçãozinha para você. Na região que você vive é comum a ocorrência de frentes frias. Faça uma pesquisa e converse com seus colegas. Bom, aqui na região sul e sudeste, ela pode ocorrer sim, frentes frias sim, mas não tem tanta incidência de frentes frias porque nós somos um país tropical, né? E além de sermos um país tropical, a ocorrência de frentes frias residem, mas não são, elas são, como é que eu posso dizer para vocês, comuns em uma determinada época do ano, legal? Vamos lá, vamos para o número 3 da questão, que é o do quadradinho de baixo, né? Complete o diagrama de acordo com as frases abaixo e descubra o nome de um fenômeno meteorológico que pode causar grandes estragos.
O fenômeno de fundamental importância para a agricultura é o que envolve precipitação de gotas de água nas nuvens. Chuva, na número 1, lá no quadrinho que está do lado desse slide. 2. A umidade do ar refere-se à quantidade de vapor de água presente no ar da atmosfera. Ok? Ok, então vamos lá. O conjunto de características de determinada região que são observadas ao longo do tempo é clima. Ok? O ar atmosférico em movimento. Gente, esse é do primário, né? Vento. Bom, a parte frontal da massa de ar que pode ser fria ou quente, né? Frente fria, né? Pode ser uma frente quente ou uma frente fria, tá? Previsão do tempo auxilia o ser humano a planejar atividades, né, que a gente possui durante todo aquele percorrer do ano, né, galera? Bom, com isso, acredito que a gente finalize o exercício da página 277. Vamos lá. Calma que tem mais um recado. Bom, galera, agora eu queria agradecer a vocês todos pelo ano, tá? Eu sei que foi um ano muito difícil, essa nossa última aula do ano, tá? Sobre a previsão do tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas aí por qualquer atraso de material, por qualquer coisa que tenha acontecido, entendeu? Foi uma questão de adaptação da nossa nova realidade sobre essa pandemia. Esperamos que ano que vem tudo seja restabelecido e que as famílias estejam todas boas, né? Que estejam felizes e que esteja a galera saudável. A gente espera esse ano aí pra você. Eu agradeço aí por tudo, peço desculpas por qualquer coisa. Um big abraço, professor, e eu vejo vocês no nono ano, se Deus quiser.